Fala, torcedor do Verdão, vamos pro nosso giro de hoje? Frau nessa então! Até quinta-feira agora o clima na academia será esse de enorme tensão, concentração e muita preparação. E o Abel, ao contrário do que acham, está totalmente confiante em suas convicções e podem falar o que quiserem dele, que o treinador sabe o que vai fazer para chegar à terceira final da Libertadores. E a única coisa que ele realmente tem medo nesse momento é de ver os palmeirenses seguindo o lado contrário e parando de apoiar o time na época mais importante do Verdão até aqui. E quem na realidade tem de ser responsabilizado são os verdadeiros culpados, que todo mundo sabe quem são, e isso se torna até cansativo todos os dias eu ter de falar aqui, que é essa falta de contratações que estão ocasionando isso tudo, e infelizmente é a pura realidade. E se o Abel tivesse um elenco no nível do Flamengo cheiroso em mãos, talvez estivesse com um banco de reservas melhor e disputando os 3 títulos. E para comprovar isso eu utilizo o ano de 2021, onde chegamos a Libertadores e Copa do Brasil, e só não fomos atrás do Brasileirão pelo calendário mal organizado da CBF. E quem não se lembra do vice-presidente da CBFLA culpando o Verdão por estar disputando todos os títulos como se fôssemos responsáveis. E aos torcedores que estão chateados peço muita hora nessa calma, como diria o velho deitado, pois quinta-feira será esse grande dia e precisamos de seu apoio irrestrito, sem dó nem pena, viu? Chega de nutelagem, baralho! E para ajudar ainda mais o Boca Juniors, toda a imprensa brasileira agora que adora um clube argentino, principalmente quando é contra o Palmeiras, está colocando o nosso Verdão como o grande favorito para ir para a final, dizendo que o nosso time tem toda a obrigação de ganhar dos argentinos, e isso para quem não vivencia o futebol 100%, talvez ache besteira, mas acaba se tornando uma pressão absurda para esse atual elenco do Palmeiras, que está fazendo até milagres diante do planejamento que foi feito erradamente nesse ano. E as respostas duras que o Abel dá nas coletivas são para, na realidade, proteger seus jogadores, e não pensem que ele faça isso por ser arrogante ou irresponsável, e não imaginem que também o faça isso por acaso não. E a maneira que ele conduz e protege seu clube tem de ser mais reconhecido por nós palmeirenses. E antes que falem que estou puxando o saco dele, lembre-se que o critico muito, principalmente nessa sua insistência na formação 3-5-2, mas o que quero alertar a todos é que há muitos aí tentando fazer a cabeça da torcida, os Nutelinhas sabor amêndoa, e no momento mais importante sabemos que existe palmeirense modinha torcendo pro time perder a Libertadores para no final dizer que tinham razão, e isso chega a ser tosco, e nem vendo com meus próprios olhos eu consigo acreditar, mesmo que sejam com lentes de contato, viu? É cada uma. E está confirmado no PSG que, dependendo do resultado que o Estevão William for apresentar na Copinha no ano que vem, a multa do atacante deverá ser paga pelos árabes, que desde o ano passado estão insistindo nesse acordo, inclusive antes do Ender que ir para o Real Madrid fizeram uma proposta vexatória por ele e também pelo Estevão, e isso não terá jeito. Mas se chegar o valor da multa rescisória para os jovens da base, eles serão vendidos sem pensar meia vez, pois primeiramente o planejamento é ter um retorno financeiro para depois focar no futebol jogado em campo. E para curiosidade de muitos, isso está acontecendo por conta dos altos investimentos que foram feitos ao longo desses últimos anos na garotada, pois desde 2016 que o Palmeiras vem despejando grana na estrutura das categorias de base, inclusive os pouco mais de 300 milhões de reais pelo Ender, que já estão sendo todos gastos por lá. E não pense que essa grana foi reservada para contratações como muitos realmente acreditavam, e quero saber o que vocês acham disso tudo em relação à base. Comentem aí no chat. E antes de chegar até o time dos Gambarintians, o Fama Clube, empresa misteriosa que ninguém conhece, chegou a procurar o Palmeiras para tentar uma aproximação visando investimentos em longo prazo, e sem nenhuma resposta os investidores acabaram batendo na porta do nosso arquirrival. E para quem não está acompanhando de perto, se especula por lá que esse patrocinador seja o maior da América do Sul, com investimentos anuais acima dos 150 milhões de reais, e isso chama a atenção de todos os clubes que nunca viram algo parecido, e vamos esperar por mais detalhes sobre isso, porque se a empresa não for como uma Taunsa da vida que deu calote por lá, ou até mesmo a famosa Black Star que só usou a gente no passado, será motivo para nos espantarmos muito, e espero que o Verdão tenha analisado bem tudo isso e feito da maneira correta, porque dispensar um suposto acordo dessa grandeza é para se arrepender e muito. E será que tem alguém aí que conhece essa tal empresa? Eu sinceramente nunca ouvi falar, a não ser aquele programa do SBT.
E o interesse dos nossos rivais está sendo tão grande nessa Libertadores que houve uma disputa enorme entre Corinthians e São Paulo para ver quem cederia o CT deles pro elenco do Boca Juniors treinar, e tenho certeza que essa provocação não passe despercebida pela comissão técnica e a utilize para acordar nosso elenco. E o que falta apenas pra gente deslanchar é corrigir o erro do meio pra frente, pois o sistema defensivo titular está impecável, traz uma segurança absurda ao time, e também se não fosse por eles, nem sei onde a gente estaria nesse Brasileirão, e que o Verdão aproveite o momento do Boca no reconhecimento do Allianz Parque para ficar de olho, pois devemos fazer para eles o mesmo que fizeram para nós quando fomos para lá semana passada. E cuidado com a tal água batizada deles na beirada do campo, hein? E as esperanças estão todas voltadas para ninguém mais ninguém menos que o Atuesta agora, pois ele é considerado o único reforço desse segundo semestre. Olha aonde chegamos, ele que pode virar um verdadeiro herói de toda a nação alviverde caso isso de fato aconteça. E o retorno desse jogador está sendo tratado como a última esperança do Abel nessa semana, com poucas opções no meio de campo, e com isso chega a ser triste vermos a situação que o Palmeiras se encontra como atual bicampeão da Libertadores e também o mais recente campeão brasileiro, para um elenco com menos jogadores no banco de reservas, menos que o banco da praça do Carlos Alberto. E quando falo jogador, eu me refiro ao time profissional, pois tratar a base como tábua de nossa salvação nesse momento talvez não vá levar a gente a lugar algum. E vimos nesse último jogo que nem todos estão 100% preparados. O Ian e o Gustavo Garcia, por exemplo, precisam ser emprestados para ganharem rodagem ainda. E nada de emprestar para fora do país não, tem de mandá-los para uma Série B onde o futebol é bastante pegado e exige do potencial desses garotos, como foi com o Wesley no Vitória. E só assim para termos certeza se eles têm ou não qualidade para estarem em nosso time profissional. E isso é erro total de planejamento, e mesmo que não cumpram, também não os dá rodagem para que eles achem ser a única saída pro Abel agora. Entendem? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em decacampeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão!